Olá, boa noite. Boa noite, Tudo bem, meninas? tudo Olá, boa bem? noite. Tudo jóia. Nossa, que gostoso ver muita gente aqui que a gente conhece. Ó, conheci esse Rafael Lui, eu conheço, não sei se a Érica conhece também. Ah, tem bastante o Marchiori, né? Boa noite a todo mundo aí. Lá o Boa Rafa noite, batendo uma pessoal. palminha. Boa Boa noite. noite. Bom, estou esperando, vou esperar só um minutinho, ver se chega mais alguém, a gente começa, isso está sendo gravado, depois a gente vai disponibilizar também, né, na nossa rede, enfim, então quem começar um pouquinho depois vai conseguir pegar quando a gente divulgar, né? O pessoal dando boa noite. Boa Como que, noite aí como a pro gente vai, pessoal que tá chegando. como que a gente vai funcionar aqui? Depois eu também, ao longo do bate-papo, a gente também vai reforçando. Aqui é um ambiente que a gente quer trazer leveza, né? Quer trocar, né? Bate-papo. Então, fiquem muito à vontade em participar, em fazer perguntas. Eu vou acompanhando as perguntas, vou compartilhando, né, com o time aqui, e distribuindo as perguntas. Se algumas perguntas não forem respondidas, a ideia é continuar esse exercício, né, e o Shark Tank com a equipe, e a gente continua, e também vocês têm os nossos contatos, seja no LinkedIn, seja a grande maioria receber um e-mail, a gente pode também continuar por outros canais. Falando um pouco de como surgiu, né, essa ideia, muitos dos profissionais que a gente entra em contato dentro dos processos seletivos têm muitas dúvidas, né, em relação ao papel da consultoria, o papel do headhunter. A grande parte das vezes a gente conversa muito sobre carreira, né, o mundo está em transformação, as empresas estão em transformação, não tem como a carreira não estar em transformação. E como todos nós aqui já fomos um dia é, profissionais também de mercado, a gente também é, tinha algumas dúvidas, alguns mitos, né, do papel de quem recruta, quem seleciona. E como a gente acaba conversando com bastante pessoas, mas em caráter individual, a gente decidiu fazer um movimento aqui para trazer algumas verdades, alguns mitos e também poder contar como funciona o bastidor, né, dos processos seletivos, né? Alguns colegas estão perguntando se esse vídeo está sendo gravado. Sim, está sendo gravado. Depois a gente vai disponibilizar também na íntegra para aquelas pessoas que não puderam entrar. E aí, dessa vivência do outro lado da mesa, somado a essa vontade também de conhecer, muitos de nós aqui fizemos um movimento para empreender e trabalhar dentro de uma consultoria. Então, todos de nós aqui já tivemos uma passagem do outro lado da mesa. E a ideia é poder compartilhar com vocês, então, essa vivência, ora falando de como o processo acontece, ora falando também de quem já participou de processo do outro lado. Apresentando um pouquinho da Lute, né? A Lute nasceu há um pouquinho mais de um ano, né? A Lute do italiano é luz, e essa questão de a gente ter estado do outro lado da mesa fez a gente pensar em processos que também atendessem principalmente o candidato, a candidata que participa do processo. E nesse contexto, a gente vem trabalhando com empresas em transformação, em transição. Normalmente são empresas que estão em expansão, em algum processo de turnaround, onde o nosso trabalho não é só identificar profissionais, mas é conectar a necessidade do cliente também com a carreira de algum grande profissional que venha, porventura, participar do processo. Hoje a gente já teve contato com mais de 3 mil profissionais, a gente atua em mais de 20 segmentos e uma base de potenciais clientes hoje na casa de 200. E para quem acompanha a gente nas redes sociais, acredito que grande parte de vocês sim, né? Porque foi anunciado pelas redes sociais, nós temos quase 1 milhão de interações, né, das construções de conteúdo, né? Aqui também queria fazer um agradecimento a quem ajudou a organizar o evento, que é a MKS Growth, que é a nossa agência de aceleração de conteúdos. Então vamos começar, né? Eu vou começar passando a bola para a equipe, né, para o time, para cada um poder se apresentar, né? Então a gente está hoje com a Ana Lívia, com a Érica, com a Flávia e com a Simone. Eu vou seguir aqui, né? Lívia, vou passar para você dar as boas noites e a gente faz a roda e começa a interação.
Beleza. Bom, gente, boa noite, sejam bem-vindos. É uma alegria enorme, né, estar aqui podendo conectar com mais pessoas. Como o Gustavo falou, o trabalho do Red Hunter é um trabalho muito formiguinha, né? Muito ali no bastidor, ali no contato mais exclusivo, mais pessoal. E aqui é uma forma da gente compartilhar um pouco a nossa experiência, sentir esse calor humano. A Simone deu uma analisada para a gente na lista, né, de inscritos no nosso evento. E que bom que uma representação aí bem heterogênea. Assim, o Brasil todo se interessou aqui pela nossa temática. Às vezes a gente se inscreve, mas acontece os imprevistos, não podemos entrar, mas o tema despertou a atenção de um público muito grande, a gente fica muito feliz com isso, tá? Eu represento o escritório, a Lute, aqui no Nordeste, e é uma alegria muito grande poder trazer toda essa vivência, esse conhecimento, essa experiência aqui para a nossa realidade de mercado. Passo a palavra para quem? Simone? Pode ser você? Olá, pode. Boa noite, pessoal. Alegria imensa estar aqui nesse momento, poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências do lado de cá, trazer algumas verdades, desmistificar alguns assuntos também, né, atendendo alguns pedidos. Então, acho que esse é um papo que interessa tanto a empresas quanto a candidatos também, né? Então, no final, a gente espera atender um pouquinho as expectativas de vocês. E eu pertenço à Lute aqui, o escritório de São Paulo, embora a gente atenda aí em nível nacional, né? Érica? Muito bem, boa noite, pessoal. Eu sou a Érica, né? Eu estou aqui em São Paulo, né? Hoje a Lívia está lá no Nordeste, então eu faço parte aqui do time de São Paulo, mas isso não importa porque hoje a gente consegue trabalhar e atender todo o Brasil, né? Mas falando mais de localização. E estou muito feliz, né, em poder ter esse momento, né, como a Simone falou, tanto com quem representa a empresa, a organização, quanto com candidatos, né? Porque compartilhar a nossa vivência, né, nada mais é do que dividir as nossas experiências, né? Isso tudo é um aprendizado. Nosso dia a dia aqui na Lute é um aprendizado a cada desafio, a cada projeto, né? Então, dividir um pouquinho disso com vocês é um prazer, né? Que seja aí, que tenhamos mais momentos de mais temas para a gente poder dividir, né? E ampliar aqui a nossa rede, o nosso network. A gente também vai falar um pouquinho disso aqui hoje, o quanto isso se faz importante para nós, né? Tanto nós aqui neste papel de headhunter, quanto para vocês, né? Sejam aí profissionais de empresas, candidatos, o que for. Então é isso, eu estou muito feliz em poder compartilhar um pouquinho do que a gente vive aqui, por trás aqui de um processo, de um projeto. E a Flávia, né? Agora. Legal. Obrigada, Boa noite, Érica. pessoal. Obrigada, Boa Érica. noite. Prazer, sou a Flávia. Também fico baseada aqui em São Paulo. E é um prazer mesmo. Também estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando experiências, vivências, né? Informações que interessam todos nós, né? Como a Érica falou, a Simone, tanto a empresa quanto aos candidatos, nós também, quanto profissionais, né? Então, é uma jornada mesmo de troca e espero que vocês possam aproveitar aí o máximo. Obrigada a todos pela presença. Agora que todos já estão devidamente apresentados, a gente vai começar por um tema que a gente entendeu que pavimenta aí essa discussão, né? Então, muitas dúvidas surgem, né, de como os processos se iniciam, né? E também uma confusão que acaba acontecendo entre os candidatos sobre o papel do headhunter, o papel de consultorias de outplacement e o papel de um job hunting. Então, eu queria perguntar para a Simone, né, e também para a Ana Lívia, qual que é a diferença, né, do Executive Search, que é o headhunter, o outplacement e o job hunting? Quer começar, Si? Vamos lá. Eu vou deixar a parte de headhunter por último, vou começar pelo outplacement, né? Todas as vezes que a gente ouve falar de outplacement, automaticamente a gente leva para um lugar pensado em recolocação, né? Então, é um trabalho que pode ser contratado por uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, mas tem a ver com esse momento, ou se a empresa está contratando porque ela fez o desligamento de alguém, ou em geral essas pessoas procuram o trabalho no momento em que foram demitidas, né? Em
geral, não necessariamente, mas em geral é isso que acontece. Para mim, o serviço de outplacement, ele tem o objetivo de aumentar a empregabilidade de uma pessoa, né? Então, é pensar a estratégia, é fazer revisão de currículo, é preparar essa pessoa para o momento de entrevista, é auxiliá-la no processo de ampliação de networking, mas tudo pensando nesse processo da empregabilidade. Então, o outplacement tem a ver com isso. O job hunting é um tipo de serviço que é contratado por uma pessoa física e tem a ver com a contratação de um profissional para mapear oportunidades que estejam à disposição do mercado. É importante que essa pessoa tenha uma rede, né, muito ativa, muito grande e que favoreça, porque se for para esse job hunt apresentar para quem contratou as vagas que estão presentes, né, e disponíveis no mercado, não precisaria pagar. Então, faz essa contratação pensando em chegar a oportunidades que eu, enquanto candidato, com a minha rede, talvez não conseguisse acessar essas posições. Então, esse é o trabalho do job hunting. Ele vai procurar posições, ele vai procurar vagas que estejam em aberto para poder apresentar para este candidato que o contratou. Quer falar, então, do nosso trabalho, Lívia, que é o trabalho aí do... Eu ia inserir uma pergunta no meio do caminho. Estamos falando de 3 serviços. A Lute faz os 3 serviços, presta os 3 serviços, Simone? Não, o nosso trabalho está concentrado, né, no que a Lívia vai apresentar para a gente agora, né, que tem a ver com Executive Search, que é o nosso trabalho como Headhunter, né? Isso. Então, Lívia, explica para a gente. Essa é uma dúvida que acontece muito nas nossas redes sociais, né? Assim, toda hora vem essa pergunta. As pessoas se identificam com a nossa comunicação, se identificam com a forma como a gente se posiciona e nos procuram para serviço de outplacement ou job hunter. E a gente, infelizmente, nós temos os nossos motivos, né, por não prestar esse serviço, a questão de posicionamento realmente da Lute, mas nos concentramos no serviço de seleção de executivos, né? E nós chamamos de executivos as posições estratégicas, posições de liderança que têm um grau de responsabilidade, de complexidade maior. A gente entende que dessa forma a gente consegue colaborar mais com as estratégias dos nossos clientes, com a expansão, o crescimento dos nossos clientes, que é o nosso principal orgulho, né? Ver os nossos clientes evoluindo, crescendo e a gente poder dizer assim, ajudamos nessa evolução, nesse progresso, tá? E o Headhunter, gente, é diferente de um trabalho de agência, onde os anúncios são divulgados nas redes sociais, né? Você vê, o trabalho do Headhunter é um trabalho especializado, é um trabalho profundo, é um trabalho de garimpo, digamos assim, onde você vai construir uma estratégia lógica para buscar compreender onde será que está esse profissional que eu preciso, onde existe essa competência, onde será que eu poderia vir a encontrar alguém com aquela experiência, com aquela bagagem, porque o cliente nos traz muitas exigências, muitas especificidades. Então, para cada projeto, o Headhunter ele constrói uma linha de trabalho, ele constrói uma estratégia. Não é ali, põe o briefing, traduz o briefing num anúncio, joga na rede e quem se inscrever, nós vamos selecionar, nós vamos entrevistar. Não. Muitas vezes, o profissional exato para o projeto do nosso cliente, ele está muito bem colocado. Já é um profissional maduro, ele já está satisfeito, ele já está realizado, mas é justamente aquela pérola que o nosso cliente precisa. Então, nós temos que ir ao encontro dessas pessoas, nós que temos que ter habilidade para tentar encontrar onde é que está esse profissional que está muito bem, obrigado, ele não está procurando emprego. Ele não está procurando trabalho. Nós é que teremos que descobrir onde ele está e teremos que encontrar meios de conectar esse candidato, esse profissional, porque ele não é nem candidato, porque ele não se candidato ainda, com a proposta do nosso cliente. Que ele veja que o que o nosso cliente tem para oferecer vai agregar valor na carreira dele, vai fazer diferença na vida dele. Mas muitas vezes ele nem estava procurando aquilo. E é como que uma coisa que surge
E aí o trabalho do Red Hunter é fazer todo esse trabalho, né, de aproximação, de conquista, de sedução, de ir. Por isso que o processo, né, ele vai sendo construído num elo de muita confiança, né, entre o Red Hunter e aquele profissional que estava quieto eu estava quieto no meu canto, de repente a Simone vem e bota tudo de perna para o ar. Né? Porque isso. mudar de empresa, às vezes é mudar de vida, mudar de cidade, às vezes você está numa carreira de 10, 15 anos na empresa, aí vem a Flávia e me faz um canto da sereia aqui, canto da sereia é falso, né? Não, me faz uma proposta que eu fico tentado, né, a mudar, e realmente a gente vai representando aí a necessidade do cliente. Então, nós trabalhamos para esses clientes que são empresas que estão buscando pessoas para processos sucessórios, para processos de expansão, para novos negócios que vão ser implementados, né? Então, a gente tem um compromisso muito grande de apontar as pessoas que vão ser avaliadas pelos nossos clientes. Então, esse é o trabalho do Red Hunter. Eu acho que na realidade, né, Lívia, nós realizamos um trabalho de ser ponte, né? Ponte Isso. entre uma oportunidade e um candidato. E para que a gente pavimente essa ponte, a gente precisa entender com muita profundidade o que o nosso cliente quer, o que ele precisa, né? Na realidade, mais do que o que ele quer é o que ele precisa, porque às vezes ele quer uma coisa, mas a gente, né, também na nossa conversa, entendendo com profundidade, chega à conclusão de que ele precisa outra coisa. Então, também é nosso papel, né, questionar, sugerir, recomendar, apresentar outras alternativas para ele, né, para que a gente consiga chegar ao final desse trabalho tendo um resultado favorável tanto para a organização quanto para esse candidato, porque afinal de contas temos 2 clientes aqui na Lute, né? Então, tanto a empresa que nos contrata Sim. é nosso cliente, como o candidato, todos os candidatos com os quais a gente interage, a gente também, né, entende eles como nosso cliente, e o mesmo tratamento, o mesmo respeito que a gente destina para as nossas clientes empresas, a gente destina para os nossos clientes candidatos também, né? É um trabalho muito personalizado, né? Assim, sempre que a gente vai ouvir um cliente, né, marcamos a agenda, né? Que a gente você vai aberta para. Você não sabe o que é que. Ah, é um gerente de marketing, é um diretor financeiro. Mas cada diretor financeiro, em cada empresa, em cada contexto, em cada tempo de negócio, em cada cultura, é completamente diferente. Então, a gente vai de coração aberto, bora ver o que esse cliente vai pedir de mim dessa vez, né? E a gente parte da folha em branco, realmente. Eu sempre digo assim: a gente começa de uma folha em branco. E aí não tem receita, né? A gente tem um método, mas o método ele vai sendo polido a cada contexto, né? Eu queria fazer um complemento só, é que apesar da gente não ter os 2 serviços, a gente trabalha muito nesse ecossistema. Então, a gente tem dezenas de consultorias de outplacement plugadas no trabalho da Lute, que estão atendendo, né, profissionais que estão em momento de transição e estão fazendo o contato do profissional com a gente, apresentando o momento, a transição. E da mesma forma, quando a gente fala de job hunting, tem job hunts que têm interesse em saber quais projetos a gente tem aqui, né, que poderiam fazer sentido para algum. Então, esse ecossistema a gente navega bem. O que a gente sempre está muito atento para essas consultorias, e algumas das pessoas que estão aqui já perguntaram uma vez para mim isso, vale a pena trabalhar com outras consultorias? Eu falo sempre, você tem que ter uma atenção muito grande com a sua expectativa. Então, se você vai contratar uma pessoa, um executive search, é porque você tem um dilema de negócio e você precisa de um bom profissional para te ajudar a superar esse dilema, né? Como a própria Lívia falou, crescimento, transformação, às vezes retração. Quando a gente fala de outplacement, nós estamos falando de preparar alguém para o processo de transição. Então, que vai desde preparar materiais, mas preparar o espírito, preparar a rede, preparar, às vezes, a autoestima, que muitas vezes está prejudicada no processo de desligamento. E quando a gente fala de job hunting, são algumas posições específicas que alguém que está de olho no mercado pode ajudar a acelerar esse processo, né? Não cabe para todo mundo. Então, muitas vezes as pessoas nos procuram para apoiar nos procuram como headhunter, mas para apoiar como outplacement. E o nosso papel também, muitas vezes nas nossas conversas, é ajudar, né, esses profissionais a se conectarem, plugarem com os devidos parceiros aí dentro do ecossistema.
O valor Perfeito. colaboração, né, Gustavo, está assim, muito presente em nós, né? Assim, onde a gente pode ajudar as coisas a fluírem, a ser luz, né? Que é a missão da Lute, é ser luz na vida das pessoas, né? Então a gente ajuda sempre. Maravilha. Tem dentro do contexto do papel que a Lívia explorou, eu também queria explorar um pouco também com a Simone. Normalmente a gente é contratado para algo, né? Você que já participou de vários projetos, né, de Executive Search, tangibiliza alguns desafios de negócio, porque sempre o desafio de negócio é o que vai brifar a busca, né? Então a gente falou de alguns, expansão, quais outros, né? Projetos que você acabou atuando, quais dilemas de negócio, né? Para a gente. Depois eu vou fazer um complemento, né, do porquê da pergunta. Beleza. Bom, são muitas mesmo, assim, acho que a gente teve aí passagens desde processos de startup, né, uma empresa que está começando, de segmentos completamente diferentes, expansão, que acho que tem sido um processo bastante recorrente dentro da Lute, processo de profissionalização, né, de transformação, e isso em geral começa com uma empresa de família que está num processo de profissionalização dos seus executivos e a gente tem sido muito demandado para ajudá-los nesse processo, e isso vai muitas vezes além de só ouvir o briefing da posição, mas de poder contribuir com todo o repertório que a gente traz, por já ter vivido no mundo corporativo também, às vezes de chegar a um desenho de uma estrutura que a gente entende que talvez não seja o melhor desenho, né, e trazer alguns pontos de reflexão, e eles voltam para dentro para discutir, e aí voltam para a gente para dizer, puxa, é verdade. E isso, em alguns momentos, significa, inclusive, dizer assim: olha, eu acho que nesse momento não é uma pessoa que você está precisando, né? Você precisa repensar todo o processo, você precisa rever a sua estrutura, não é simplesmente contratar alguém, isso não resolve a dor que você tem nesse momento, né? E isso muitas vezes significa assim: a gente deixa de ter o projeto, mas a gente entende que para o cliente é o mais indicado, então a gente não está aqui para ver o que é melhor para a Lute, mas a gente entende, né? E a gente considera que o melhor para a Lute é aquilo que for o melhor para o nosso cliente. Isso muitas vezes significa a gente dizer que não é esse o projeto que ele precisa no momento, né? Assim como a gente já teve também projetos em situações diferentes, por exemplo, uma posição de um head financeiro para uma empresa que estava em processo de dificuldades financeiras, né? Puxa, mas isso pode, Simone? Pode, né? De novo, aquela fala que eu e a Lívia trouxemos anteriormente. A gente precisa entender, ser ponte entre o candidato e a empresa. Tem candidatos que falam, puxa, isso para mim não funciona, né? Não é o que eu estou pretendendo para minha carreira. E para outros candidatos, é assim, nossa, isso é música para os meus ouvidos. É o que eu fiz a minha trajetória profissional inteira e é isso que eu gosto de fazer, de contribuir com a empresa para ajudá-la nesse momento. Então, para a gente é muito importante ter esta profundidade, a clareza, e a gente vai para além de entender só a cadeira, né? Mas de entender o negócio, o momento que a empresa está passando, o segmento dela, o mercado, como é que está atuando, para que a gente possa fazer realmente essa ponte. Então, a gente já viveu diferentes cenários, né? Para diferentes negócios, desde uma indústria da moda, de papel, alimentos e bebidas, serviços, enfim, tem um parque de diversões aqui para a gente se divertir bastante, né? Simone, lhe ouvindo, me remete assim, a uma reflexão, alguns perfis de profissionais de RH, inclusive, que me incluo, né? Sou de RH, nasci em RH, essa é a minha formação. Do tirador de pedido, né? Muitas vezes, sim, gestor, o que você precisa? Aí o gestor, aí você descreve lá o tal do briefing. Só que existem briefings Job e briefings. description. Isso, né? Então, esse papel consultivo dessa escuta provocativa, essas perguntas poderosas, essas que circula ali o nascer do projeto e vai garantir a contribuição para o negócio. No meio do caminho tem pessoas que vão ser avaliadas, que vão ser entrevistadas, mas tudo isso para contribuir para o negócio, contribuir com a carreira da pessoa que será escolhida, né? Então, é bem rico e é um processo de aprendizado também, foi algo que eu aprendi muito, né, com a Lute,
que o processo é aprendizado, tudo é aprendizado, todos aprendem ao longo do caminho, né? Você falou sobre isso, né, Érica? Que a gente aprende todo dia, isso é muito bacana. Exatamente. E os candidatos, eles crescem, mesmo que eles não isso. sejam aprovados, eles crescem no processo, né? Com certeza. A cada processo, a cada projeto, o aprendizado começa até para você conhecer um setor novo, um segmento novo, se aprofundar nele, porque a gente tendo insights do segmento, conhecendo aquele segmento, é onde a gente vai poder também buscar quem são esses candidatos aderentes a essa cultura, esse segmento, o processo que ele vive, o mercado que esse segmento está inserido. Então, assim, o aprendizado ele é constante, né? Algumas pessoas falam assim, nossa, mas o trabalho é repetitivo, todos os dias vocês ligam, fazem contato, fazem entrevista, fazem... Eu falei isso, a gente liga, a gente faz contato, a gente faz entrevista, a gente conhece pessoas, segmentos, cada um tem uma história, e cada história tem um aprendizado pra gente, né? Então... É muito isso, né? E só para não me alongar, complementando o que a Simone falou, dessa questão de a gente apoiar com o nosso olhar, que todas nós já vivenciamos, né, de uma estrutura corporativa, de um outro lado da mesa, faz com que a gente tenha, né, ampliado um pouco já o nosso conhecimento referente a isso, do que é de fato necessidade. E aí, quando a gente entra nessa, né, nessa questão de a gente entender o que é de fato a necessidade, muitas vezes a gente não sai de lá com o projeto, como já aconteceu comigo e com o Gustavo, né? E um dos nossos clientes que chegou até nós, clientes ainda não, mas enfim, né? A gente não tem o projeto, mas o que que a nossa conversa, o que que aqui a nossa troca de experiência referente ao momento do cliente levou ele a ter de insight, de decisão, de momento de vida, falar assim, eu não preciso de um coordenador de RH agora, eu preciso então entender o que eu tenho antes disso, né, como empresa, para depois chegar aí. Então, e falar se é de fato um coordenador, um gerente ou outra posição que eu preciso. E para a gente isso, a gente não olha como assim, nossa, perdi um projeto, perdi um contrato que eu poderia ter fechado. A gente ganha um cliente que se torna fiel e se torna aí um cliente da Lute, nosso, como Red Hunter consultora, por ou quando ele necessitar. Então, para ele, a gente ter vivido esse outro lado, a gente contribuir com essa questão de um olhar diferenciado para a estrutura e não somente fechar um projeto ou vender um projeto, faz toda a diferença, né? E é o que traz aprendizado para nós também. E desafios, Perfeito. claro, né? É isso. E nesse contexto, olhando para quem está aqui, né, assistindo a gente e está em transição de carreira, olhando para uma transição, se a gente está falando que a gente tem um briefing, onde a gente tem que entender um contexto de negócio por uma transformação, eu, como interessado por um projeto como esse, tem que ter clareza que a gente está buscando alguém que vai resolver esse dilema, esse contexto. E não alguém que sentou na cadeira ou tem o sobrenome da posição que a gente busca. Por isso, a hora que a gente entra em contato com vocês, a gente está muito mais preocupado se você tem aderência cultural, se você já vivenciou desafios de negócios semelhantes em ambientes que você vai desempenhar a sua melhor entrega, se você tem ferramentas, né, que podem ajudar esse cliente a pavimentar o processo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de currículo, o currículo nada mais é do que um histórico. Então, que dá referência para a gente ter um diálogo investigativo. Mas o entender, vocês entenderem qual é o dilema de negócio que a gente tem na mão, habilita vocês a serem mais assertivos num processo seletivo. Porque é isso que a gente está olhando. Tem muita gente que se candidata a posições, né, em algumas que são anunciadas, e fala, tem a minha cara. Eu sempre falo, cuidado, que o job description que está lá numa plataforma de Não diz tecnologia, tudo, né? ele não é. Talvez ele representa 5%, né, do que vai acontecer, o que precisa acontecer dentro daquela empresa. Então, o bom candidato pergunta para justamente se ajustar e entender o contexto, e às vezes não faz sentido para ele também, né? Muitas vezes a gente está muito preocupado com o cargo, com a nomenclatura, com o sobrenome organizacional, e a gente esquece desse desafio de negócio. Quando chega uma posição para a gente, é porque ela não é fácil, né? É porque ela é profunda, ela é nova,
tem que ser feito num prazo diferente do tradicional. O cliente não entende muito do tema ainda, o cliente ainda está aprendendo, Está né, aprendendo o tema. Já tentou várias vezes no mercado e não encontrou, então o refinamento é muito grande, né? Aqui na Lute, o que a gente mais preza é por feedback, é de falar que momento tá, por que avançou, por que não avançou, e o que a gente não se surpreende é que todo mundo entende. Porque quando você tem clareza do que você tem na mão, fica fácil sinalizar isso. Feedbacks claros e verdadeiros, né, Gustavo? Sempre, né? É isso, Sim. a respeito, né? Já emendando, então, com essa tua fala, traz para a gente um pouquinho, assim, conta, né, para os nosso público aí, qual que é a metodologia que a gente utiliza hoje aqui na Lute, para eles entenderem também, assim, como é que funciona o processo de recrutamento e seleção executiva, né? Acho que a gente foi falando muito, assim, dando algumas, né, algumas pitadas, mas embala isso, né? Assim, como que é a nossa metodologia e como é que funciona esse processo seletivo executivo. Eu não vou contar os segredos, tá? Vou contar por cima. O pulo da gato, não, né? O pulo do gato, não. Mas é muito interessante porque quando nós, né, vou falar de mim, estava do outro lado, como executivo e era abordado por um headhunter, eu nunca, acho que eu nunca parei para pensar o que estava por trás do processo dele para eu talvez conseguir ser mais assertivo, entender o momento dele e ter mais clareza se faz sentido ou não para mim também. Então, a ideia de contar esse processo agora tem a ver com trazer insights para vocês também, não só como gestores, quando vocês estão contratando o serviço, mas também quando vocês estão participando de um processo. Então, a gente já falou aqui, parece chover no molhado, tudo começa com um bom briefing. Briefing de contexto de negócio, né, que vai falar de cultura, de momento, de desafio de crescimento, de margem, de alavancagem financeira, de pontos que são sombras, que a pessoa vai entrar lá e vai, talvez, se chocar com alguma realidade, né, com colheitas, né, que podem acontecer, com expectativa de prazo para aquele resultado aconteça. Então, o briefing é um processo que a gente também já comentou que, às vezes, a gente está abrindo uma posição e no briefing a gente percebe que não é a posição. Quando a gente percebe que é a posição, que a gente está avançando, a gente vai entender todo esse repertório. Muitas vezes a gente tem também no briefing zonas de limite. Eu não posso abordar alguma empresa que tem algum contrato, né, ou que está participando de algum projeto de parceria com a pessoa que está contratando a gente. Então, tem muitos, e a gente normalmente acaba não abrindo esse tema, né, dentro do processo para manter sigilo. Mas, às vezes, tem pessoas muito bem qualificadas que estão nesse off-limits que acabam não avançando, né, e muitas vezes o processo não abre espaço para a gente contar isso publicamente. Depois de um bom briefing, o cliente sempre valida o plano de trabalho, que é a estratégia de como a gente vai executar aquela busca, o prazo, né, como vai ser as empresas que a gente vai trabalhar como referência, que são targets, até onde a gente vai. E é nesse momento que dentro da consultoria surge um desenho que a gente chama de draft, que é uma estratégia de onde que a gente vai buscar. E a gente pode buscar de várias formas, né? A gente pode usar plataformas de tecnologia, né? Normalmente a gente não usa uma só. A gente pode usar rede de contato, a gente pode conversar com empresas que organizam evento, associações setoriais, a gente pode visitar, né, grupos de trabalho dirigido, né? Então tem várias, depende muito do tamanho, da complexidade e às vezes até da velocidade que o projeto precisa que ele seja conduzido. Eu sempre brinco, eu queria encontrar um loiro que falasse alemão para trabalhar numa cervejaria. Eu uso essa brincadeira sempre, num draft desse eu posso procurar escola de alemão, eu posso procurar no Sul grupos, né, que são grupos alemães, né, que vieram da Europa para o Brasil. Eu posso ir para eventos como Oktoberfest, né, grupos que tocam música, né, alemã. Então, eu estou pegando essa analogia porque você vai abrindo um campo de busca que não necessariamente você vai usar o LinkedIn para chegar nas pessoas. O LinkedIn, né, a gente vai falar um pouco, pode ser substituir o telefone de antigamente. Mas você vai usando, e aí usando, como todos nós Gustavo, eu lembrei das páginas amarelas. Antes usava as páginas amarelas. Mas a gente vai usando o repertório, o ecossistema ao qual a gente está envolvido,
para isso. O Headhunter, ele não começa o trabalho quando um projeto abre. A gente está conectado com o mercado, com os movimentos do mercado, todo dia. Então, quem cresceu, quem fechou, quem expandiu, quem chegou, quem retraiu, quem comprou, quem foi vendido, né? Que produto foi lançado, né? Então, a gente está sempre vendo esse movimento de mercado, justamente para quando um projeto surge, a gente vai ter já o ecossistema e a clareza disso. Bom, criei o desenho de busca e eu vou atrás da busca, né? Então, esse primeiro processo de busca já está bem refinado. Então, a gente vai olhar para o mercado, através dessas estratégias, quem são as pessoas que a gente entende que tem aderência. E esse é o mapeamento. Normalmente, o mapeamento, nós conversamos aí, depende da posição, com 50, 60, 70, 100 pessoas de mercado. A primeira etapa pós-mapeamento são as pessoas que... o mapeamento das pessoas que têm aderência. Depois a gente vai para uma fase de primeiro nível de entrevista que a gente chama de screening, que normalmente na LUT a gente faz por ligação, combinando com o candidato que a gente já abriu o espaço com ele, né? O melhor momento para ele conversar. E essa é uma entrevista um pouco mais reduzida, onde a gente vai checar, né, pontos que a gente não poderia abrir mão dentro do processo. Pode ser experiência, algum requisito técnico, participar de algum projeto, pode ser idioma. Normalmente é um grupo, né? Mobilidade, né, Gustavo? Mobilidade, questão de remuneração, né? Essa é a fase que a gente chama de primeiro nível de entrevista. Então, do mapeamento, um grupo vai para entrevista, esse primeiro nível. Desse primeiro nível, tem um outro grupo, né, que vai para a fase de entrevista, que são entrevistas que na LUT demoram de 1 hora, né, de 1h30 a 2 horas, que são entrevistas dirigidas. Eu sempre brinco que o melhor, ir bem numa entrevista não é papel do entrevistado, é papel do entrevistador ou da entrevistadora, com base no briefing do cliente, com base na colheita de informações do mapeamento e do screening, do primeiro nível de entrevista, a gente constrói um roteiro para a gente não deixar passar nada. E se a gente esquecer de perguntar, o candidato não tem uma informação, a candidata, a gente liga para ele depois, a gente marca continuidade. Na LUT, o processo não se encerra na entrevista, né? Dentro da entrevista, a gente deixa bem claras as etapas para a pessoa ficar confortável. Normalmente, as pessoas elogiam muito a nossa entrevista porque ela é descontraída, ela é informal, mas ela é dirigida, né? Então, a pessoa se sente à vontade de ser dirigida porque a gente sabe as informações que a gente precisa colher, né? E é uma entrevista muito humanizada. A gente não quer saber só sobre a questão técnica, mas conhecer um pouco mais do profissional, do ser humano que está do outro lado, né? Que é tão importante quanto saber o que ele fez, onde ele passou. Muitas vezes a gente também recebe dica de livro, eu já recebi receita, né, de culinária, de gastronomia. A gente já conheceu candidatos, né, pós-entrevistas, em cafés, em bate-papos, para falar de assuntos que surgiram na entrevista. Então a gente acredita muito nesse ecossistema verdadeiro, genuíno, né? A gente ganha grandes amigos nesses processos. A gente está ali para ser conhecido e para conhecer, né? Então isso é muito legal. Depois dessa etapa de segundo nível de entrevista, vem mais um filtro. Esse filtro é o que a gente chama de shortlist, ou é a lista final de apresentação, que normalmente, às vezes, não é a última, mas é a primeira que a gente ajuda o cliente a receber. Se a gente sair lá de 100, 80 profissionais, apresentar de 3 a 5 é onde é a nossa expertise, que facilite o papel do cliente e que ele também possa ver diferentes perfis que têm aderência ao processo. Isso ajuda ele a escolher e evita ele errar na escolha e impactar na carreira de alguma pessoa. E também isso é importantíssimo para quem participa do processo, também entender, né, a dinâmica do cliente, entender como funciona a cultura, não só o que se declara, mas como se vive, né, indo no escritório, na fábrica, enfim, do cliente, conhecendo mais a campo. E depois desse processo, a gente começa um processo se escolheu, todo um processo de preparação para acelerar a entrada dele. Aí vem assessment, aí vem referência, no sentido de conhecer ele mais pela luz dos outros, aí vem pré-onboard, aí vem onboard, e tem alguns profissionais que a gente chega a ficar de 4 a 6 meses acompanhando o processo e garantindo que ele está tendo alavancagem, né, do resultado esperado, ao mesmo tempo que ele seja feliz, né? Uma coisa que é interessante, que normalmente uma consultoria ela tem garantia, ou seja, se esse processo não der certo, né, escolheu um candidato, ele desistiu, seja porque ele não se adaptou, seja porque ele como fala, a empresa
não se adaptou a ele, a gente utiliza um negócio que é uma garantia, que é a reposição da posição. Nesse quase 1 ano e meio de Lute, a gente nunca nenhum cliente acionou a garantia pelo cuidado de todo o processo, e a gente fica muito feliz não por parte dos clientes, mas por parte dos candidatos, né, que a gente sabe que impactou na vida das pessoas, e eles estão em um lugar que tem desafios, sim, de adaptação, que é novo, mas que eles estão felizes. Então, esse um pouco do nosso processo. É lógico que tem adaptações, né? Mas sem contar o segredo, esse é o... E é interessante, só para fazer um complemento, que todo esse processo tem tecnologia por trás. Então, quando a gente conversa com alguém e recebe informações da pessoa e ela autoriza a gente, né, documentar isso, vai para um sistema, para ninguém daqui não saber com quem conversou, quando conversou. Então, essa questão do sistema evita que a gente aborde as mesmas pessoas para projetos no mesmo momento, ou que a gente não deixe de saber uma informação. A Lívia conversa com uma pessoa que eu já conversei e eu tenho a informação dela. Por isso eu falo também que, para ficar tranquilo, quem tem contato com a Lute, que se conversou com um, conversou com todo mundo, que a informação circula. Compartilhada. Né? Então, esses são os nossos processos. Eu até abri espaço para a gente interagir com quem está nos assistindo, se vocês têm alguma pergunta para fazer, né? Não sei se a gente consegue responder de todos até agora, mas se alguém tiver alguma pergunta e quiser colocar no chat lá, que tem interação com dúvida em relação ao processo, vocês fiquem muito à vontade, né? Estou acompanhando aqui, tá bom? Então, a gente vai seguir, se tiver alguma pergunta, a gente continua. Já chegou uma? Outra. Vamos seguindo aí, enquanto você se familiariza aí com as perguntas, vamos seguindo. Então, Gustavo, já que você descreveu, assim, basicamente o nosso processo, a nossa metodologia, eu queria aproveitar a experiência da Érica e da Flávia e perguntar quais são os principais desafios, então, né? Assim, o processo descrito, ele é muito lindo, né? Etapa 1, etapa 2, no meio do caminho, os desafios acontecem. Então, assim, nesse processo de identificar, recrutar, selecionar, até chegar naquela shortlist que a gente apresenta para o cliente, quais são os principais desafios que vocês encontram? Muito bem. Bom, são alguns desafios que a gente tem, né? Não que a gente não consiga enfrentá-los, passar por eles, mas são alguns, né? A gente começa, né, até com um questionamento, né, que a gente ouve muitas vezes de candidatos, de colegas, da nossa rede de relacionamento, né? Como ser notado, encontrado, identificado por um headhunter, né? E eu já começo dizendo aqui, né, como Lute, né, na nossa fala, desmistificando algumas coisas, até que o Gustavo já trouxe, a Simone já trouxe, né, falando só quando a gente volta só para o LinkedIn, né? Então, no nosso trabalho, como eles falaram, né, vai muito além da gente encontrar um candidato que está lá no LinkedIn. LinkedIn é uma das ferramentas que a gente tem a nosso favor, que a gente também usa, não vamos dizer que a gente não usa, a gente usa também. Mas eu sempre digo, né, para todos que vêm me procurar, para um bate-papo, conversar, candidatos, empresas, enfim, selecionadores, enfim, o networking, né, tanto para o candidato quanto para nós, no nosso trabalho, é uma ferramenta muito poderosa, né? E é essencial, né? Nós, além, né, de qualquer plataforma digital que a gente use, nós ativamos, né, hoje, constantemente o nosso networking, né? Para a gente também ter essa busca de indicações, de bons profissionais, né? Quando a gente fala aí que a gente entende de fato qual a necessidade de uma empresa e nós, neste nosso papel, fazemos uma busca dirigida, muitas vezes, né, tem alguns candidatos que têm exatamente aquele perfil, aderência, escopo, maturidade, entendimento daquele negócio que nem estão hoje no LinkedIn. Então, isso a gente ativa o nosso networking hoje constantemente. E é muito importante que os candidatos também tenham esta reflexão de ter isto no seu dia a dia, né? Conectado com eles, né? Então, assim, o network, como eu falei, é uma grande ferramenta de trabalho, né? Participar
de eventos, feiras de negócios, né? Além de a gente nos atualizar, né? O candidato se atualizar, a gente também, né? Se atualizar sobre tendências de setor e tudo mais, também a gente tem oportunidade de ampliar essa rede e nos conectar com outras pessoas, né? Então, eu digo assim, a gente busca, né? A gente faz essa busca dirigida, encontrar cada profissional para aquele exato desafio, né? A gente faz isso através do nosso networking. Então, assim, ampliar cada vez mais nosso network é um desafio, que o candidato também possa ser ativo, né, nessa questão de rede de relacionamento, network, porque às vezes o profissional que a gente busca vem através de uma indicação. E não porque aquele profissional não tenha uma plataforma, um LinkedIn, algo que ele tenha lá feito, que a gente deixe esse candidato de lado. E sim, a gente trabalha com o que ele traz para nós, seja ele a maturidade, conhecimento, escopo, ou até o porquê que ele, né, está aí nessa empreitada deste novo desafio. O que que brilha esses olhos deles, né? É, Quer complementar, Flávia, antes de eu falar alguns pontos a mais? Oi, Érica. Eu acho que é importante trazer, né, o que você está colocando dessa conexão, dessa rede, né, de relacionamento, que as plataformas digitais, elas não são as únicas fontes, mas ela é uma delas, é uma porta de entrada. Então, muito mais interessante é criar essa conexão, criar essa rede, fazer relacionamentos, e aí entendendo a partir também disso, não só, obviamente, para conectar network, mas a gente começa a entender mais o mercado, os movimentos, isso acaba também nos apropriando, né, dentro de um contexto geral socioeconômico, que é muito importante também dentro do processo, né? Isso, né? É, E aí, né, é importante esse contexto, e é importante e a importância, né, Flávia, eu acho que a gente pode trazer da disponibilidade, né? Até entra numa parte, né, do que fazer, o que não fazer, nessa Ah, questão ok. de É. desafios, quanto à disponibilidade. Então, todo o processo, projeto que a gente tem na mão, desafio, né, tudo isso tem um processo que a gente passa por etapas bem definidas, né, no nosso trabalho, o trabalho da Lute, né? E a disponibilidade de cada candidato também vem junto com isso, né? Acho que a Flávia pode falar um pouquinho disso para a Eu gente posso também, né? conectar. Eu acho que eu já vou até entrar um pouco nesse tema, né, do que não fazer, né? E aí, conectando muito com a fala da Érica e um pouco do Gustavo lá atrás, né? Porque, assim, nessa linha de network contato, como a gente falou agora há pouco, a plataforma digital não é a única forma, na verdade, ela é uma das e é a porta de entrada. E aí não adianta nada a gente ter toda uma estrutura, um perfil bem desenhado, uma foto legal, mas se eu não respondo ao contato, né, do headhunter, ou se eu respondo com um delay, um tempo mais, né, eu demoro para responder. E então, isso impacta também os projetos, porque eles têm prazos curtos, né? E neste momento, você também está criando um relacionamento com o headhunter, mesmo que você não tenha interesse numa posição específica que ele está te apresentando, né? Então, responder, se colocar nesse momento é muito importante. Então, agilidade é uma questão que tem que ser atento, né? Tem que estar atento à disponibilidade, como a Erika falou. E também você acaba aqui criando essa conexão, como o Gustavo trouxe lá atrás, aqui nós somos uma rede de headhunter. Então a gente acaba aqui trabalhando no projeto, e muitas vezes para aquele projeto específico não foi possível dar continuidade, mas a gente acaba aqui indicando, encaminhando para outros projetos que estão em andamento. Então isso é muito importante. Então a rede ela acontece, né? Ela é orgânica, né? E um outro ponto importante também, né, é a clareza, né? Em que sentido? Do seu momento de carreira, o que que vocês estão buscando, o próximo passo, o que faz mais sentido, e aquilo que o Gustavo trouxe, né? Não é só a descrição do job, mas aquela cultura, aquele segmento, aquele negócio, aonde está essa empresa, em qual contexto que ela está, e se conversa com o teu momento também. Então a gente percebe que muitas vezes o profissional não está com essa clareza, né? Então é importante começar a entender, né, a se posicionar, a olhar todo esse contexto, para que possa entender esse momento, se segue ou não, né, se isso faz sentido. Então eu vejo que esses são os pontos mais importantes. Ô, Flávia, nesse contexto, a gente acaba recebendo muitas mensagens, né?
pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, né? Porque circula o nosso nome, nossos contatos. E eu acho engraçado, muitas pessoas, falando do que não fazer, mandar o currículo. Então, manda o currículo para a gente e fala, se tiver uma posição alinhada com o meu perfil, eu estou à disposição. Perfil não é currículo é histórico. Então, esse momento seria interessante, e eu faço isso, a gente explora, conta um pouco o que você está buscando, que tipo de projeto, qual segmento você olha, né? Exato. O que faz sentido, o que não faz, você tem mobilidade, qual é a sua remuneração? Remuneração é algo muito importante para balizar a gente do tamanho do escopo. Eu posso ter um diretor que ganha 25 numa empresa menor e um diretor que ganha 70. Entender a remuneração dele, que tem conexão com o escopo, para a gente é muito importante. Não quer dizer que o cara que recebe 30 não pode estar num projeto de 25, mas Sim. nos traz uma interpretação que aquela cadeira é um pouco mais pesada do que a gente tem. O que a gente vai fazer surgiu dúvidas e a gente vai fazer perguntas, né? Então, isso e só eu reforçar essa questão do tempo, né? Se a pessoa tiver um LinkedIn sem foto, né, tiver o descritivo do cargo certo, mal preenchido, eu consigo até chegar nele e tentar conversar com ele. Agora, se a pessoa as informações estão tudo distorcidas, ou ela não está presente em nenhum lugar, para a gente ela não existe. Não estou falando de rede digital, estou falando de qualquer outro sistema. Eu não participo de evento, eu não dou meu telefone para ninguém. Eu não tenho nada, então eu não tenho nenhum plug. Eu estou numa empresa que fica no interior de Sergipe e não tenho nada conectado. Aí fica difícil de a gente conseguir encontrar. Não é impossível, é difícil. Sim, e até conectando a isso, é existir, né? É estar, né, conectado, presente, participando, e mais do que isso, eu acho que é entender, né, o nosso momento de vida, muitas vezes, não só profissional, mas vida pessoal, o que aquilo, né, tem aderência ou não, e os desafios que o Gustavo trouxe também, conectados, aquele desafio traz sentido para mim, é o que eu estou buscando, né, então a gente precisa começar a entender. E a gente teve feedback, conversando com a Érica, de um projeto que ela participou, de um candidato que eu entrei em contato com um profissional, onde ele falou assim, Flávia, quando a Érica entrou em contato para falar sobre uma posição, um projeto, ali me fez pensar sobre várias coisas que eu não estava olhando para mim ou para minha carreira, eu estava no modo mais automático, mais mecanizado da rotina. E isso é muito comum, né? A gente tem ali uns desafios, tem uma demanda grande, e muitas vezes a gente não para nos provocarmos mesmo, né? Se faz sentido onde eu estou, para onde eu estou indo, esse segmento, esse negócio, meu papel, meus desafios. Então, o próprio processo, né, dessa seleção mais estratégica executiva, ela traz provocações saudáveis que a gente começa a elaborar uma série de questões, né? Isso. E para fechar esse Tava tema, no mudo, né? Gustavo. Tá no mudo. Desculpa. Eu falei, tem alguns briefings que os nossos clientes pedem coerência, né, desse alinhamento, ou seja, eu queria uma pessoa que morasse na minha cidade, né, que entendesse da cultura local, porque esse ecossistema sustenta. Então, o cliente não está olhando só para a pessoa do portão para dentro, mas também do portão para fora, né? Lívia teve experiência de trabalhar anos, né, numa gigantesca indústria, onde morar na cidade, né, fazia diferença para a empresa, ao mesmo tempo que se adaptar a esse contexto, ou seja, se fizesse sentido para a pessoa, também ia dar mais longevidade da pessoa na posição, né? Enfim, esse é o nosso cuidado. Érica, desculpa. O que eu queria deixar, assim, né, de reflexão para fechar esse tema, né? Quando a gente identifica, né, alguns candidatos finalistas, né? O que faz esses candidatos seguirem no processo conosco, né? Eu sempre falo para os candidatos, né? Tudo é um combo, né? De tudo que a gente tem. Érica, eu vou fazer só uma ponte. Tem uma pessoa que está perguntando justamente isso, né? Que Não vi ações aqui. práticas, né, a gente recomenda para a pessoa que está em busca de recolocação, tanto no posicionamento do mercado quanto no desenvolvimento de habilidade, né? O que você recomenda? De que tipo de ação a pessoa faz? De ações práticas que a gente recomenda. Para elas ficarem mais vistosas para a gente, mais, Então, né? exatamente. Ou Eu por acho algum que assim, processo.
assim, primeiramente é o que eu falei, eu acho que o networking é importante, né? O Vistosa quer dizer assim, como está hoje a minha rede de relacionamento, né? O meu network, a minha conexão, que também vai contribuir para que eu chegue a um novo desafio, a uma posição, a um processo que eu vou participar. Claro, a ferramenta do LinkedIn, ela é importante, né? Mas como a gente chega a esses acessos, né? Como eu chego, né? Como eu deixo que as pessoas saibam que eu estou num momento que eu quero uma mudança, uma transição de carreira, um momento diferente, tudo mais. Então a gente aciona isso através do que a gente busca, do que a gente participa, como a gente se relaciona, como a gente dá abertura para isso e, claro, buscar isso também, né? Novas posições e tudo mais, né? E recomendações, então, assim, sempre olhar para o que você busca, como a Flávia falou, ter clareza do que você busca, ter clareza de que posição, de que tipo de desafio, de que tipo de cultura que eu quero entrar ou movimentar, né? Como eu faço, né, este contraponto do que eu busco com cada empresa ou cada negócio que eu estou avaliando, um processo que eu estou participando, se isso de fato vai de encontro com o que eu busco, seja ele cultura, valor, região, posição e tudo mais, né? Então, tudo isso que a gente conecta com a nossa proposta, na nossa reflexão do que eu busco, né? E eu digo assim, sempre que essa rede que nos conecta, o que faz um profissional chegar até a gente, ela é importantíssima e ela vai muito além da plataforma digital, né? No nosso trabalho, né? Até Érica, complementando aí para o Marconi, não tem ações muito, como fala, mirabolantes, mas se Exatamente. a sua rede, seja digital, pessoal, né, social, ela não sabe o que você busca e você não avisa ela que você está fazendo esse movimento, os outros não sabem. Porque tem um dilema muito grande de você estar empregado e não querer contar para o seu empregador que você está fazendo esse movimento. Mas se você não tiver uma estratégia respeitando seu empregador para sinalizar para sua comunidade que você está em movimento, as pessoas não vão saber. E não adianta só Como, sinalizar. Você tem que como sinalizar você falando o mostra que você sua busca. relevância, né? Como você está mostrando sua relevância dentro da empresa, ok, mas e para o entorno? Né? É isso aí. E o que faz essas pessoas, né? Quem procura, quem busca, quem participa, né? Seguindo um processo, ser escolhido, eu acho que é tudo que conecta, né? Essa questão. Qual é o escopo que hoje ele tem que vai de encontro com aquela posição? Qual é a maturidade que essa pessoa vive, que ela tem neste momento para aquela posição? Que projetos, né, que estão ligados àquela posição que ele já vivenciou, que ele traz de experiência, que ele traz de diferencial, se ele de fato traz esse potencial para sentar naquela posição, naquela cadeira e contribuir a modo que a empresa espere num resultado de 3, 6 meses, a médio e longo prazo. Mas para a gente, né, o que é mais importante? Se a gente tem dois candidatos que têm ótimas experiências semelhantes, vindos de segmentos às vezes muito parecidos, né, com projetos parecidos, né, a gente olha muito assim, para quem mais brilhou os olhos aquela oportunidade? Quem de fato falou assim, cara, Érica, eu não tô indo porque é uma grande empresa, porque só por causa disso eu tô indo porque esse projeto conectou comigo de alguma maneira, né? Então, assim, claro, a gente trabalha com grandes empresas, quando a gente oferece alguma oportunidade, é vindo, sim, às vezes, de uma média, de uma grande empresa, que vai chamar atenção para aquele profissional, e ele vai poder, sim, construir uma carreira lá, mas neste momento dessa avaliação, quando a gente tem 2, 3 candidatos muito equilibrados em conhecimento, em maturidade e tudo mais, o que faz a gente escolher 3 para a gente levar no shortlist? Aquele que se identifica com aquele projeto, aquele que ele fala assim, cara, é isso que eu quero contribuir neste projeto. Ah, essa empresa, ela vai ainda ter uma mudança de processo, um grande desafio, nanã. Érica, é isso que eu quero. Então, isso faz a gente entender que aquela pessoa, sim, ela tem mais abertura, está sim no nosso shortlist para a gente levar para o cliente. Então, é muito importante, quando eu falo, a gente ter essa reflexão do que eu estou pronto, de como eu estou neste momento, para que eu estou aberto. Tá? Então, Érica, tem uma pergunta desculpa, vai lá. aqui. Se os desempregados teriam mais dificuldade de entrar na shortlist.
Não. Eu ia comentar isso mesmo também. Alguém Faz quer responder? diferença se eu estou empregado ou desempregada para compor uma lista dessa? Neste momento, não, porque é como eu falei, neste combo que a gente olha, a gente não está olhando, né, para seja aí idade, etarismo, cor, enfim, se eu estou desempregado, se eu não estou, raça, enfim, vários temas que a gente tem no mercado, a não ser que seja uma coisa muito obrigatória que a empresa nos coloca como quer contratar uma pessoa dentro dessa especificação. Mas, Érica, né? mesmo quando o cliente traz algum elemento de etarismo, a gente ainda faz a nossa reflexão, né? Com certeza. Que é o nosso papel transformador e educativo também para o cliente, né? Porque é o que eu estou falando. O que a gente leva para ele é o melhor profissional que a gente encontrou para este projeto. E se ele está empregado ou desempregado neste momento, para a gente indifere. Se ele tem esse escopo que a empresa espera, se ele está dentro dessa maturidade, desse perfil, tem esse brilho nos olhos para aquele projeto, essa abertura, essa disponibilidade, seja para a região, o que for e tudo mais, claro que ele vai estar no shortlist tanto quanto com quem está, né, empregado, porque os dois trazem para mim, né, pré-requisitos que me dá condição de eu levá-lo sim para uma shortlist, independente se ele está empregado ou desempregado. A gente não procura ninguém no LinkedIn ou para uma posição que está lá open to work ou qualquer outra forma. Isso não é filtro de busca para nós. Não é filtro de Érica, e busca. reforçando, muitos dos projetos que a gente faz com pessoas que têm mais de 50, mais de 60. A gente tem vários cases. A gente não acredita em briefing que tem isso como qualquer linha de corte, né? Então a gente nem vai investir muito tempo nisso, porque isso não faz parte da nossa cultura, mas tem uma das perguntas que traz isso. E acho que a lei, né, Gustavo, só para complementar isso, assim, nas nossas entrevistas a gente não pergunta a idade de candidato. Né? Então a gente não sabe se ele tem 50 a mais, se ele tem 60 a mais, porque isso não é uma pergunta que é relevante para o projeto. O que é relevante é o que ele tem capacidade de entregar para a organização. Se ele tem 40, 50, 60, para a gente isso não é relevante. O que é relevante é se ele tem ou não a capacidade de entrega. Isso nunca entrou como um pré-requisito, a verdade é essa, né? Isso não é um pré-requisito para nós, nem estratégia de busca, né? E o que é interessante é quando tem uma pergunta de desempregado, que eu acho, na minha visão, que atrapalha, é quando a gente está em situação vulnerável de desemprego, a gente está aberto a qualquer coisa. Ah, eu topo isso, eu topo aquilo. A gente não está contratando alguém que topa tudo. A gente tem clareza de um briefing, de um caminho, e é interessante que a pessoa entenda e faça sentido para ele. Né? Quando a pessoa, ó, eu topo qualquer salário, qualquer cargo, a gente não está procurando, a gente tem um briefing, então a gente não está olhando se a pessoa está trabalhando ou não, mas o quanto tem de aderência e o quanto esse projeto tem significado para ela em relação, né, à sustentação de carreira. Você tem uma pessoa que ganhava 50 e está disposta a ganhar 5, a gente entende, mas o escopo de 5, a maturidade de 5 é diferente de quem estava numa cadeira de 50. E isso a gente coloca na mesa, porque muitas vezes a gente está ajudando as pessoas que estão em um momento difícil, né, de transição, né? Teve uma outra pergunta aqui que falou, a gente passou do tempo, mas a gente vai só concluir com algumas perguntas. A situação do mercado. Quando a gente fala de mercado de trabalho, né, isso é minha visão, não estamos falando se o universo está contratando. O nosso caso, a gente tem um universo não de mercado de trabalho, mas de projetos de clientes e potencial clientes. Então, quando a gente fala hoje do nosso momento, é um momento de bastante projeto, principalmente projetos do portão para fora, de empresas que estão estruturando as áreas comerciais, crescendo, e isso impacta em outras cadeiras, que são cadeiras, quando a gente olha do mercado industrial, cadeiras de operações. Hoje, o que a gente tem mais projetos são projetos de indústria, né? O que o mercado está mais aquecido. E também tem uma pergunta aqui sobre saúde mental. A gente tenta fazer, e aí eu vou abrir para vocês também, vou só colocar uma opinião, a gente tenta entender muito no briefing, inclusive às vezes indo até o cliente, passando um dia no cliente, enfim, tem uma série de histórias que a gente pode contar em outros episódios de estar dentro do cliente. Mas a gente tenta tirar informações de como é a dinâmica de trabalho. Né? Se tem muita pressão, pouca pressão, se tem talvez um perfil de liderança mais diretivo, mais de microgerenciamento, e a partir dessas informações a gente tenta
a gente tem instrumentos de avaliação de perfil também que complementam o nosso processo, que a gente possa também ver se tem aderência para justamente não ter problema de saúde mental, porque você tem um desalinhamento, né, entre quem está contratando, a cultura e o contratado. Se alguém quiser complementar, por favor, fique à vontade. Acho que é Eu bem acho, isso. E no vínculo que a gente forma, é especialista em inteligência emocional aqui, né? Vou deixar ela falar. por Fala, favor, Simone. fale e depois eu complemento, Não, eu Lívia. quero dizer assim que no vínculo que se estabelece, que nós estabelecemos com o candidato, a gente sente também a energia da pessoa, o time que ela está, o momento de vida que ela está vivendo, considerando o estresse é, natural que existe no processo de transição de carreira, né? As inseguranças e dúvidas habituais, ou no momento que você está sem trabalho, a gente também faz essa ponderação, mas a gente consegue também sentir, né, como é que está o candidato. Agora, aspectos patológicos, os diagnósticos, a gente só tem acesso se o candidato abrir conosco, né? A gente não tem como inferir sobre isso se não houver uma verbalização, né? E só para complementar, eu acho que por isso é tão importante também a parte do onboarding que a gente faz e esse acompanhamento com o candidato depois que ele já está na empresa, né? Porque é isso que vai dar segurança para a gente de que está tudo bem, que aquilo que a empresa vendeu para a gente é aquilo que a gente, né, conseguiu entregar para ele ao longo do processo, tem aderência com o que ele está encontrando, né, no dia a dia dele dentro da organização, né? Então, para a gente, esse é um processo muito valioso para a gente poder fazer realmente esse acompanhamento e se eventualmente tem algum ponto de descompasso, o que é que a gente consegue fazer diante do nosso cliente empresa para poder ajustar essas pontas e vice-versa também, né? Porque às vezes tem alguma demanda que chega pelo cliente em relação ao candidato que a gente colocou naquela organização. Então, esse é um momento que para a gente é muito precioso e muito valoroso por conta dessas questões, né? Mas a gente, ao longo desse tempo, como o próprio Gustavo trouxe, assim, a gente nunca se deparou com uma realidade que tenha sido tão distante entre o que o cliente vendeu para a gente e que o candidato encontrou lá. Tanto que a gente não precisou fazer nenhuma substituição até esse momento. Mas aí tem um trabalho lá no início, né, que tem a ver com profundidade. A gente não se contenta com o raso, né? Então a gente vai cavucando, cavucando, cavucando a informação que é para poder chegar. E não tem problema nenhum se a gente tem um líder um pouco mais diretivo. Eu só vou procurar um profissional que se adapte bem com esse estilo de liderança, porque tem profissionais que se adaptam mais e outros menos, né? Então é importante que a gente tenha essa clareza. E Eu soma... acho que esse é um diferencial da Lute. Assim, eu já contratei, já estive do outro lado da mesa, já contratei muito esse serviço. Esse acompanhamento que a Lute faz nos dois lados, né? Tanto com o candidato como com o cliente, para garantir esse ajustamento, né, desse casamento ali por alguns meses, isso é um diferencial. A gente reverte muitas situações, ajusta muitos a engrenagem por conta desse acompanhamento, né? Às vezes um equívoco de comunicação, de expectativa que possa ter acontecido, a gente consegue reverter antes que isso se torne um problema irreversível, né? Perfeito. Tem uma pessoa que perguntou de cultura aqui, né? O que eu queria trazer, sem entrar muito no tema, mas é que o processo dá sinais para o candidato de como é a cultura da empresa, né? Então, desde o horário que foi marcado e o requisitante chegou, as perguntas que ele faz, que por mais que a gente ajude a preparar, mas sempre tem uma pergunta que mostra um pouco como ele enxerga o processo, a estrutura física, né? Tem uma série de sinais. Eu acho que é papel dos candidatos, mesmo quando a gente está muito afim, né, do nome da empresa, do desafio, de assim, o cara não leu e não levou em consideração os sinais e entrou, né, o executivo, a executiva, é batata. Ele fala, eu vi isso acontecer ao longo do processo. Nenhum candidato é perfeito, nenhuma empresa é perfeita, né? Então, tá atentos aos sinais e escolher, né? A gente sempre pergunta, se você for escolhido e eles te escolherem, né, sempre tem uma provocação de você estar escolhendo também, não o outro tá te escolhendo. Então, cultura é um papel muito forte do entendimento do candidato, se faz sentido ou não. E para isso, você também não é só entrevistado, você tem que, né, entrevistar. Se vocês não entrevistarem durante o processo, tem alguma coisa errada. Logo, a gente falou que a gente faz vagas de gestão. Então, nem processo de gestão, você tem que entrevistar, você tem que perguntar, né?
deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que a gente acabou passando, né? Gustavo, eu só quero trazer um ponto do Fala. 50 a mais, que eu vi que acho que várias pessoas trouxeram esse ponto do 50 a mais, né? Então, assim, as pessoas querendo entender sobre mercado. Então, para a gente, isso não é um ponto relevante, né? É a totalidade do mercado? Não, né? A gente ainda está engatinhando nesse tema de etarismo. Hoje, o que a gente vê? Quando as empresas falam de diversidade, em geral, elas estão falando de diversidade de gênero e de diversidade racial. São poucas as empresas que falam e praticam a questão do etarismo, né? Mas eu entendo que é um processo, né? Foi assim lá atrás com o PCD, que a gente também tinha as empresas que não contratavam, foi contratando porque tinha uma legislação, e hoje a gente vê um cenário muito diferente, né? Então, para os nossos clientes, né, a gente vai nesse processo da educação. Ah, tem que ter até X idade. Mas por que tem que ter até X idade, né? Então, a gente vai fazendo as provocações até que isso vai cair por terra porque não tem argumento para sustentar. É a realidade total do mercado? Não, não é. A gente ainda tem, né, empresas que olham de formas diferentes. Então, acho que aí é um trabalho muito em linha com o que o Gustavo falou, de perguntar, de entrevistar as empresas também, de qual é a realidade dessa empresa, o quanto elas verdadeiramente olham para isso ou o quanto está lá só para sair bonito na foto, né? Então, exercer o processo seletivo, né, a via de mão dupla, onde a empresa está avaliando o candidato, mas o candidato também avalia a empresa, é muito importante, é a nossa recomendação em todos os processos que a gente conduz aqui na consultoria. Tá mudo, Gustavo. Vou trazer apenas 2 pontos, e aí eu vou encerrando. Nosso roteiro tinha muito mais coisa para falar, mas a gente fala pouco, a gente gosta disso. Então também foi um piloto de projeto, mas eu queria trazer um ponto. Muita gente fica falando sobre cafezinho, né? Vale a pena tomar cafezinho com o Red Hunter? Eu prefiro chopp, mas se quiser tomar um cafezinho, top. Imagine que a gente tem todo esse processo. Se a gente for atender todo mundo a tomar café, a gente não consegue tocar todo esse processo. Então a gente acaba, às vezes, tendo algum critério. Eu acredito muito no digital, eu acredito em troca de mensagem por WhatsApp. Troque a mensagem. Não é sentar numa mesa de café, né, num almoço, que vai fazer com que o Red Hunter, pelo menos os bons Red Hunters, lembrem de você. É lógico que uma boa piada, uma boa conversa sempre cria mais proximidade, mas não é o café que vai fazer você passar num processo, pelo menos dentro da LUT, ou não. Né? Então, essa questão do cafezinho, desse momento, eu acho que eu queria desmistificar dentro dos nossos processos. A outra coisa que também muita gente sofre é o LinkedIn limita a gente a 30 mil conexões. E todo mundo acredita que se eu estiver conectado com o Red Hunter, ele vai lembrar de mim. A gente tem na LUT mais de, sei lá, de 3, 4 mil pessoas no banco nesse 1 ano e meio. Isso nem todo mundo a gente tem conexão, né? Então a conexão com a gente no LinkedIn não significa estar mais perto ou mais longe de um processo, né? Só para e por fim eu vou passar a palavra para vocês, se vocês puderem, né, brevemente trazer só 2, 3 dicas aí que vocês acreditam que fosse importante aí as pessoas que estão em transição de carreira, né? Lívia, se quiser começar Posso ali, começar? eu vou passando. Eu acho assim que a gente precisa tentar ter clareza do que queremos e do que não queremos. Eu acho que já é um bom começo, né? Muito bom. Parece simples, mas não é. Aí, depois disso, a gente vai fazendo algumas definições e analisando as nossas opções, né? Porque opções existem. Eu acho que um Érica? outro ponto. Ai, perdão, Ou Flávia? Gustavo. Não, Flávia, vai lá. Pode falar, Acho que um outro ponto aí, complementando da Lívia, o que quer, o que não quer, eu acho que é conversar com outros profissionais, né? Trocar informações, olhar para dentro também, aquilo que faz sentido, começar a fazer perguntas. E eu acho que mais do que isso é estar conectado e trocando informações, conversando, elaborando muito disso. Eu acho que vai construindo mais um repertório de decisões, de escolhas para a carreira na transição. Perfeito. Sim?
Eu quero trazer um ponto pelo qual a gente já passou, mas eu acho que ele é extremamente relevante e eu vejo os profissionais exercendo muito pouco isso, né? Exercer o seu poder de escolha no processo seletivo, né? Então, como a gente falou, faça você também a sua avaliação, né? Então, pergunte, entenda, né? Faça perguntas ao longo do processo, entenda o momento, se aquilo conversa com o que você pretende para o próximo passo. Os candidatos, em geral, veem o processo seletivo assim, eles vêm para o processo para serem escolhidos. Não importa se aquilo conversa com o que eles querem no final do processo é receber a aprovação, como se isso fosse um troféu, né? E principalmente para quem está trabalhando, o nível de responsabilidade no processo de transição, de saída de uma empresa para assumir um outro desafio, ele é muito maior. E às vezes alguma coisa dá errada porque você não exerceu o seu poder de escolha, porque você não fez as perguntas para entender se aquilo conversava com o que você pretendia. Ah, eu achei que era isso, mas você perguntou? Não, né? Então perguntem, entenda, faça leituras, né? No momento da entrevista presencial, olhe o entorno, avalie se aquilo é o ambiente onde você quer estar, se é aquele lugar que você quer pertencer, né? Então olhem, passem a olhar o processo seletivo como uma oportunidade onde vocês estão ali, né, para serem escolhidos, mas para também exercerem o poder de escolha de vocês. Excelente. Isso, e é ser muito claro e verdadeiro, né? Com você, com as suas escolhas e no processo seletivo, né? Numa conversa, né? Numa troca que a gente tem, né? O ser claro, né? É de fato falar, né? Do que você busca, é ser claro com as informações sobre você, seja num assessment que tem durante um processo, porque, gente, a escolha de uma empresa, né, de onde eu quero estar, é como se fosse um casamento, né? Às vezes eu escolho por uma empresa que eu passo anos dentro dessa empresa, né? Então, assim, lá, você sendo claro no processo, a gente consegue ter essa clareza com você também, mas lá é onde você vai ficar. Então, se você não foi claro, escondeu alguma informação, seja de perfil, seja num assessment, que for, lá você vai estar a maior parte do seu dia e dizendo quem é você, né? E isso não tem longevidade quando a gente de fato, né, não fez, não respondeu com clareza, não disse com clareza o que a gente busca, não fez essas reflexões que a Simone, a Ana Lívia propôs, né? Então, primeiramente, seja claro, seja verdadeiro em todo o processo, né? Se você tiver perguntas, ai, mas será que essa pergunta é invasiva, não é invasiva? Pergunte com todo respeito. Se nós pudermos responder, vamos responder. Se não soubermos, se a empresa puder responder, eles vão responder. Eu acho que é ter certeza do passo e do movimento que eu estou dando, né? Perfeito. Ninguém quer entrar numa empresa para não ficar na empresa, mas para eu ficar, eu tenho que ter certeza de tudo que eu precisava saber naquele processo para eu aceitar uma proposta para que de fato eu fique lá, né? E eu só faço um complemento que é saiba o que você pode abrir mão, né? Nenhuma empresa é igual a outra. Então, numa eventual transição, sempre tem algo que eu tenho que me adaptar. Então, o que que eu abriria a mão, né? Outro dia, um colega pediu uma orientação, eu falei para ele que ele não deveria abrir mão da qualidade de vida, né? Foi num outro caminho, porque ele poderia crescer, mas ele ia desequilibrar a família dele. E aquilo é um ganho. Então, o que eu abro mão, o que eu não abro mão é importante. Eu queria agradecer a todos, a gente passou do horário, né, pela disponibilidade. Provavelmente esse aprendizado vão gerar outras conversas e a gente responde sim mensagem no LinkedIn, tá? Então, tem algumas das perguntas que foram colocadas aqui que a gente não conseguiu, talvez, responder ou ir na profundidade esperada. Tem um contato da gente lá, entra no LinkedIn, manda mensagem, a gente troca mensagem pelo WhatsApp, liga, enfim, a gente se aproxima, vai ter o maior prazer aí de esclarecer. Então, agradeço aí a Érica, a Ana Lívia, Flávia, a Simone, né, a Ana Maria, que acabou não participando, a Aline, que está no No Japão, né, por Japão. isso não participou, e toda a equipe da MKS Growth que ajudou a gente a fazer isso ser realidade. Obrigado, viu? Um grande abraço para vocês e um ótimo restinho de semana. Boa noite, Obrigada, boa Tchau, pessoal. noite, gente. pessoal. Obrigada. Boa Obrigada. noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.